Na cidade mexicana de Tláhuac, onde o ardenso da metrópole se mistura com a rica herança cultural de seus quase 700 mil habitantes, o mês de junho de 2019 seria marcado por um dos casos mais perturbadores e enigmáticos da história criminal do país. Em uma manhã aparentemente comum do dia 12, o destino colocaria o policial Axel Ruiz diante de uma descoberta que mudaria para sempre não apenas sua própria vida, mas abalaria os alicerces da fé e da confiança de toda uma comunidade. Tláhuac, uma região que já havia presenciado sua parcela de violência urbana, estava especialmente tensa naquele período devido a uma série de sequestros e assassinatos de estudantes universitários. Era nesse contexto de apreensão coletiva que Ruiz, respondendo a um chamado rotineiro da central, encontrou uma Chevrolet Tracker solitária, estacionada em uma rua do bairro ironicamente denominado Heróis de 1910. O que inicialmente parecia ser apenas mais um veículo abandonado revelou-se o epicentro de um mistério que consumiria a nação mexicana pelos próximos 2 anos. Ao se aproximar do veículo, os olhos experientes de Ruiz captaram imediatamente os sinais de que algo estava terrivelmente errado. Através dos vidros embaçados pelo sereno da madrugada, uma figura humana jazia nos bancos traseiros. O corpo, parcialmente coberto, apresentava marcas evidentes de violência, hematomas que contavam uma história silenciosa de brutalidade. Com a eficiência que apenas anos de experiência podem proporcionar, Ruiz acionou imediatamente a equipe de investigação e os peritos, transformando aquele pedaço de asfalto em uma cena de crime meticulosamente preservada. A identificação da vítima trouxe o primeiro choque de muitos que ainda estavam por vir. Tratava-se de Hugo Leonardo Avendano Chaves, um jovem de 29 anos cuja vida era um testemunho de dedicação à fé e ao conhecimento. Leonardo, como era conhecido por todos, não era apenas mais uma estatística na crescente onda de violência urbana. Ele era um pilar de sua comunidade, um estudioso dedicado e, acima de tudo, um homem de fé inabalável. A última vez que Leonardo foi visto com vida, ele deixava sua residência na noite anterior, dirigindo-se à paróquia Cristo Salvador, localizada na rua Alfredo Bonfil. Como diácono há 5 anos, aquele trajeto era parte de sua rotina diária, tão familiar quanto as orações que pronunciava. A igreja não era apenas seu local de trabalho, era um santuário onde ele dedicava sua vida ao serviço de Deus e da comunidade. Para compreender a magnitude da tragédia que se desenrolava, é necessário conhecer quem era Hugo Leonardo Avendano Chaves. Formado em teologia, ele representava uma nova geração de religiosos, jovens educados, comprometidos com a modernização da igreja sem abandonar seus valores fundamentais. Seu mestrado em psicoterapia e psicanálise na Universidade Intercontinental era um testemunho de sua busca por unir fé e ciência, espiritualidade e compreensão humana. A perda recente de sua mãe havia deixado marcas profundas em sua alma, mas ao invés de abalar sua fé, a tragédia pessoal pareceu fortalecê-la ainda mais. Leonardo encontrava consolo e força em sua devoção religiosa, transformando sua dor em combustível para um serviço ainda mais dedicado à igreja e à comunidade. Mesmo em meio ao luto, ele planejava seu futuro, tendo alugado um apartamento que simbolizava sua transição para uma nova fase da vida, uma transição que, tragicamente, nunca se completaria. O padre Francisco Bautista, figura central na vida de Leonardo e posteriormente no mistério de sua morte, foi o primeiro a notar sua ausência. A amizade entre os dois, que se estendia por uma década, era vista por todos como um exemplo de mentoria espiritual e companheirismo dentro da igreja. O telefonema preocupado do padre para Josué, irmão de Leonardo, seria o primeiro elo de uma cadeia de eventos que revelaria verdades perturbadoras sob a superfície dessa aparente harmonia. A investigação que se seguiu foi notável por sua rapidez e precisão, características nem sempre presentes nas investigações criminais mexicanas. A análise do celular de Leonardo revelou uma teia de mensagens que começou a desmanchar a narrativa inicial. As últimas comunicações da vítima indicavam planos para passar a noite na residência do padre Francisco, um detalhe que ganharia proporções sinistras à medida que mais evidências viessem à tona. As câmeras de segurança da cidade, silenciosas testemunhas da tragédia que se desenrolava, forneceram um roteiro preciso dos últimos momentos de Leonardo. Às 23 horas do dia 11 de junho, seu veículo foi registrado chegando à casa do padre Francisco. O que aconteceu nas 4 horas seguintes permanece um dos aspectos mais misteriosos do caso. O que se sabe com certeza é que às 3 horas da madrugada do dia 12, o mesmo veículo foi visto deixando a propriedade,
seguindo um trajeto fatídico até o local onde o corpo seria encontrado. Um elemento crucial da investigação surgiu das sombras da madrugada. Às 3h49, um segundo veículo aproximou-se do local onde o carro de Leonardo estava estacionado. Sua presença breve, mas significativa, adicionou uma nova camada de mistério ao caso. Quem era o condutor desse veículo? Qual seu papel nos eventos daquela noite? Essas perguntas persistem até hoje sem resposta. A autópsia revelou detalhes horripilantes. Leonardo havia sido submetido a torturas antes de morrer por asfixia. Seu corpo, livre de álcool ou drogas, contava a história de seus últimos momentos através de múltiplos hematomas e lesões. A violência do crime contrastava drasticamente com a vida pacífica e dedicada da vítima. A investigação tomou um rumo surpreendente quando as evidências começaram a apontar para o improvável. O padre Francisco, amigo e mentor de Leonardo, emergia como principal suspeito. O rastreamento do celular do sacerdote revelou uma coincidência perfeita com os movimentos de Leonardo naquela noite fatídica. A tentativa do padre de deixar o país dias após o velório apenas intensificou as suspeitas. A comunidade católica de Tláhuac mergulhou em uma crise de fé e confiança. Grupos se dividiram entre aqueles que exigiam justiça e outros que não podiam aceitar a possibilidade de um sacerdote ser capaz de tal atrocidade. Manifestações, vigílias e protestos tornaram-se parte do cotidiano da cidade, enquanto a investigação continuava revelando camadas cada vez mais perturbadoras do caso. Uma descoberta crucial ocorreu quando os investigadores começaram a analisar as finanças de Leonardo. Como um jovem sem emprego remunerado poderia manter um padrão de vida que incluía carro novo, apartamento alugado e viagens internacionais? A resposta veio através da unidade de inteligência financeira. O padre Francisco era a fonte oculta desses recursos. No apartamento recém-alugado por Leonardo, os investigadores encontraram evidências ainda mais perturbadoras: um celular de última geração e um iPad contendo fotografias comprometedoras envolvendo Leonardo e 3 sacerdotes, incluindo o padre Francisco. Essas descobertas levantaram a hipótese de extorsão como motivo do crime, embora essa teoria fosse veementemente rejeitada pela família de Leonardo, que o conhecia como um homem de princípios inabaláveis. O padre Francisco manteve sua proclamação de inocência, construindo uma defesa que incluía álibis e explicações para cada evidência apresentada. Alegou ter perdido seu celular, sugerindo que o aparelho poderia ter ficado inadvertidamente no carro de Leonardo. Afirmou ter passado a noite atendendo um membro dos Alcoólicos Anônimos e depois ido dormir. No entanto, cada elemento de sua defesa foi sistematicamente desmentido pelas evidências técnicas e testemunhais. Em abril de 2021, após 22 meses de uma investigação exaustiva, o sistema judicial mexicano chegou a uma conclusão. O padre Francisco Xavier Bautista Avalos foi condenado a 27 anos e 6 meses de prisão. A sentença, embora aparentemente conclusiva, deixou várias questões sem resposta. Além da identidade do misterioso condutor do segundo veículo, permanece o debate sobre a verdadeira motivação do crime. A família de Leonardo, embora aceite a culpabilidade do padre, rejeita veementemente a narrativa oficial de extorsão. Para eles, existe uma verdade mais profunda e perturbadora ainda não revelada sobre o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. O padre Francisco, por sua vez, continua proclamando sua inocência de sua cela, apoiado por uma parcela significativa da comunidade católica que se recusa a aceitar sua culpa. O caso deixou marcas profundas na sociedade mexicana, especialmente na comunidade católica de Tláhuac. A igreja local, antes um símbolo de paz e conforto espiritual, tornou-se um lembrete silencioso de que às vezes as aparências mais sagradas podem esconder os segredos mais sombrios. As ruas por onde Leonardo fez sua última viagem guardam silenciosamente os mistérios daquela noite, enquanto as perguntas sem resposta continuam ecoando nos corredores da justiça. A história do padre Francisco e Leonardo Avendano transcende o simples relato de um crime. É uma narrativa sobre confiança traída, fé questionada e verdades ocultas. É um lembrete perturbador de que mesmo nas instituições mais sagradas, a escuridão pode encontrar seu caminho. Enquanto o padre Francisco cumpre sua sentença e a família de Leonardo busca uma paz que parece inalcançável, as ruas de Tláhuac continuam guardando seus segredos, e as perguntas sem resposta permanecem como fantasmas inquietos na consciência coletiva da cidade. O mistério do segundo carro, a verdadeira natureza do relacionamento entre Leonardo e o padre Francisco, e o real motivo por trás do crime continuam sendo objeto de especulação e debate.
Como tantos outros casos que desafiam nossa compreensão do bem e do mal, o assassinato de Hugo Leonardo Avendano Chaves permanece como um testemunho sombrio da complexidade da natureza humana e dos segredos que às vezes levamos conosco até o túmulo. A cidade de Tláhuac, seus habitantes, e principalmente, a comunidade católica local continuam buscando maneiras de cicatrizar as feridas deixadas por esse caso. O legado de Leonardo, sua dedicação à fé, seu compromisso com o conhecimento e sua bondade, permanece vivo na memória daqueles que o conheceram. Enquanto isso, as questões não respondidas sobre sua morte continuam a assombrar aqueles que buscam compreender como um homem dedicado a Deus poderia ter sido capaz de um ato tão brutal contra alguém que considerava um amigo. A história do padre Francisco e Leonardo Avendano serve como um lembrete perturbador de que às vezes as verdades mais difíceis de aceitar são aquelas que se escondem à plena vista, protegidas por véus de respeitabilidade e confiança. Enquanto a justiça terrena segue seu curso, as verdades mais profundas deste caso permanecem enterradas nas sombras da noite de 11 de junho de 2019, aguardando o dia em que, talvez, venham finalmente à luz.